Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Mas antes eu preciso rasgar uma seda. Nós estamos em Itajaí. Tem que respeitar o povo aqui, é animado demais. Eu vou falar para você, o que Deus tem feito aqui tem sido sobrenatural. E essa palavra de agora é de Deus para você. Talvez essa fala seja de alguém, e foi exatamente isso que trouxe você para esse vídeo. Eu não aguento mais. Não tem mais o que fazer. Não tem saída. Não tem caminho. Não tem nada para acontecer mais. Acabou. Toca quem está perto de você, se você puder, e diga: não viaja. Você pode até acreditar que acabou, mas não acabou. O milagre já está caminhando na sua frente e é você que ainda não percebeu. Amém? Aleluia. A gente vai para a palavra e eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Mas antes, algo muito importante. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita agora. Curte, comenta, compartilha, coloca aqui da onde você nos assiste. E eu queria muito que você mandasse para o máximo de pessoas possíveis. Quando você faz isso, você faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e que vai abençoar alguém, e manda para mais pessoas. Então me ajude. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ativa o sininho, porque muito obrigado. Um sininho, eu quero que filme esse sininho em algum momento, pelo amor de Deus, está aqui. Olha só, oh meu Deus, muito obrigado pelo apoio do sininho. Devia ser regra na série, tem que ter um sininho. Toda segunda, toda quinta, uma palavra de Jesus para você. E por último, eu queria que você visse rapidamente, se puder, quando terminar a mensagem, entra no Instagram da nossa associação evangelística e seja parte do que Jesus está fazendo. Todos os dias tem milhares de pessoas sendo alcançadas. Eu quero muito que você seja parte. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, você pode ser um arão da nossa associação. E eu conto muito com você para aquilo que Deus está fazendo. Agora, vamos para a mensagem. Essa palavra, eu confesso para você que eu estou muito ansioso para pregar ela. Porque o ser humano, quando está cansado, a gente é estranho demais. Eu não sei você, mas a gente tem umas alterações de personalidade dramáticas em certas ocasiões, que nos tornamos pessoas diferentes da normalidade. Amém. Quem é mulher aqui? Levante a mão. Amém. Eu. Por exemplo, mulheres são normais a depender dos seus hormônios. Porque se os hormônios se rebelarem, você casou com uma mulher, mas talvez acordará com outro ser humano ao seu lado. Não é verdade? Isso é biologia, não estou inventando nada. Mas é só Deus para guardar a gente, sim ou não? Só os homens aqui digam amém, amém. É como lutar contra o anjo. Só que aqui a gente não prevalece, a gente só desiste. Mas veja, a gente que é homem também tem as nossas alterações. Mas é bem menos, não é verdade? Não é mesmo? Amém.
Irmão, ajuda eu agora, por favor. Amém. Mas olha, eu tenho um amigo, por exemplo, que a gente acha ele uma pessoa maravilhosa, ele é de uma generosidade, ele é calmo, ele é tranquilo, mas um dia ele ficou com fome. E eu só vou dar um detalhe, ele deu um chute nas minhas costas. É para você, amigo. Porque nós, a depender de circunstâncias, nos alteramos. Só que tem uma das coisas que todo ser humano é igual. Quando nós estamos cansados, a frustração nos cega para ver o todo da circunstância que nos rodeia. E é nesse momento que é peculiar a todos que muitos não conseguem agir da maneira correta e perdem oportunidades incríveis porque foram cegados pela frustração e pelo cansaço. E é nesse momento que tem muita gente que amaldiçoa coisas que deveria proteger. É nesse momento que pessoas perdem tesouros preciosos. É nesse momento que pessoas amaldiçoam filhos, casamento, Deus, porque estão cansados, frustrados, geraram expectativa e por causa das expectativas equivocadas não conseguem ver o milagre na frente dos olhos. Eu quero ler um texto com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Eu vou ler para você. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinha acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhes disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora aqui vem a palavra, versículo 21. Mas nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir Israel. Você entendeu? Eu vou ler de novo. Mas nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sabe o que está aqui acontecendo? Eles estão falando de um Jesus morto para Jesus vivo. Não entendeu? Eu vou falar de novo então. Eles estão falando para o Jesus ressurreto sobre um Jesus que na cabeça deles está dentro do túmulo ainda. O milagre já aconteceu, mas eles ainda não perceberam que já aconteceu. Eu quero que você entenda isso aqui. Biblicamente, nós não podemos ignorar o fato que há algo sobrenatural sobre os olhos deles, para que não percebessem que era Jesus que estava ali com eles.
E é claro que se você está com Jesus, obviamente deveria olhá-lo e reconhecê-lo. Mas a Bíblia diz que há algo sobrenatural nos olhos, impedindo eles de verem quem era. Mas é inegável a frustração que eles carregam. É inegável que eles estavam frustrados, porque o que a Bíblia diz é claro, nós acreditávamos que era ele o Messias, que haveria de remir Israel. Em outras palavras, eles estão dizendo, a gente apostou todas as nossas fichas, era ele que deveria nos remir, era ele que deveria, incorporar o reino, era ele que deveria administrar essa nação, era ele o Messias a qual nós esperávamos. Mas olha só, está morto faz 3 dias. Não era ele. E entenda que provavelmente o motivo de Jesus não deixá-los vê-lo é porque antes de vê-lo, Jesus precisava tratar o coração deles. Jesus precisava tratar a visão deles sobre o que estava acontecendo. E na nossa vida não é diferente. Tem coisas que o milagre já aconteceu, mas nós estamos tão fadigados da vida, estamos tão decepcionados com as coisas, que os milagres que já estão acontecendo, nós ainda não estamos vendo, mas já estão acontecendo. Nossa vida se torna tão fechada, nossa visão se fecha de tal maneira que o milagre está na frente dos nossos olhos, está acontecendo, está crescendo, está evoluindo, está vivendo, e você está olhando, reclamando do que ainda não aconteceu na frente do milagre que já está acontecendo. Eu não sei se você entende da maneira como o Senhor falou comigo enquanto eu preparava essa palavra, mas o Senhor me fez ver algumas coisas, e uma delas é, quando estamos cansados, até os milagres que já aconteceram nós esquecemos. Quando estamos frustrados, até aquilo que Deus já fez, já não nos serve mais como testemunhos. Eu vou te falar um exemplo e você vai dizer se isso já aconteceu com você ou não. Um dia, alguém te pediu um dinheiro emprestado. Já aconteceu? Vida normal, sim ou não? E aí você emprestou para essa pessoa. Amém? Amém. E você demorou muito para receber. Mas a pessoa pagou. E agora você tem uma história com essa pessoa. Você já fez por ela. Você já ajudou ela. Mas um dia essa pessoa volta para te pedir de novo dinheiro emprestado. Só que nesse dia você não empresta. E aí você descobre que nada que você fez um dia serve mais. A pessoa amaldiçoa você, fala mal de você, diz que você é ganancioso, que você não é generoso como diz que era. Mas o que ela esqueceu é que 3 meses atrás foi você que emprestou a ela. Mas como você não fez agora, no tempo que ela queria, na hora que ela queria, então você invalida tudo que ela fez. Você joga no lixo e você desconsidera tudo. Nós fazemos isso com Deus todos os dias. Deus já fez milagres extraordinários na nossa vida, mas a gente pede uma coisa e Deus demora. A gente invalida tudo que Deus fez, joga no lixo tudo que Deus fez e invalida a obra do Senhor, porque o colírio do campo não foi atendido na hora que desejava. Posso te falar uma coisa, lindo?
Às vezes o milagre está caminhando do nosso lado, olhando nos nossos olhos, falando aos nossos ouvidos, e a gente está dizendo: ele não fez, ele está ainda morto, o milagre ainda não aconteceu. Não, lindo, é porque a sua visão está deturpada pelo seu coração, que ainda não amadureceu para esperar as coisas certas de Deus. Vou falar uma coisa: a nossa geração está estranha. A gente está um pouco problemático. A gente está com muito mimimi. Me desculpa falar isso para você, mas a gente está meio diferente. A gente diz que aguenta, mas na verdade a gente está meio dodói demais. Qualquer coisa a gente já fica: ai, eu vou embora, ai, Deus não existe, ai. Irmão, a gente precisa ser mais maduro com algumas coisas. Eu vivi um negócio estranho esses dias. Eu fui pregar num evento no interior do Paraná. No interior do Paraná, não é interior do Paraná, é uma cidade do Paraná. E aí eu fui de madrugada pregar nessa cidade. Eu viajei de madrugada para pregar nessa cidade. Eu saí 2 horas da manhã de casa e eu peguei um avião 3h30 da manhã. Então eu saí 2 horas da manhã, demorei 1h30 para chegar no aeroporto. Eu cheguei no aeroporto, entrei no avião e viajei para a cidade. Quando eu pouso na cidade, eu recebo uma mensagem de uma mulher dizendo: que decepção. E eu, como sou curioso, fui ver a decepção. Abri o direct e ela disse: você perdeu uma oportunidade de evangelizar meu filho. Ele chegou em casa frustrado com você, porque você entrou no voo e dormiu o voo inteiro. Sério? E ele disse para mim que você não é nada como parece na internet e na televisão. Você não sorriu para ninguém. E você perdeu a oportunidade de evangelizar ele. Ele está arrasado. Irmão, pelo amor de Deus. E você entendeu? Tudo que eu preguei, tudo que eu falei, tudo foi desclassificado porque eu estava com sono. Porque olha, 2 horas da manhã não é o meu horário biológico de pregar o evangelho com um fôlego. Irmão, eu sou um ser humano. Eu entrei no avião e eu queria só dormir. E aí tem a comissária que fala: coloca na posição vertical. Mas eu estava só 10 graus para trás, moça. Mas tem que acordar, colocar na posição vertical. E aí, se ninguém está feliz 2 horas da manhã, com vontade de sorrir para todo mundo, imagina, eu não tenho o que fazer. Mas entenda, o ser humano é assim. Criou-se uma expectativa que eu deveria entrar no ônibus e dizer: fala, meu lindo, minha linda. Meu Deus. Oh, irmão, pelo amor de Deus, não apoia os malucos da vida, não. O problema da nossa cabecinha é esse: a gente cria expectativas equivocadas e acredita que todo mundo tem que cumprir a nossa vontade. Posso te explicar uma coisa, colírio do campo? Deus não é obrigado a fazer no teu tempo. Deus não é obrigado a fazer na sua hora. E às vezes Deus já até fez, mas como a sua mente ainda está fechada e o seu coração está frustrado, o milagre está caminhando do teu lado e você está dizendo: ele ainda não fez, ele ainda não causou. Não, irmão, ele já fez. O milagre já aconteceu, mas a sua perspectiva está tão cega que você ainda não percebeu que o maior milagre que precisava você já está vivendo, que as coisas mais difíceis da vida você já tem e ainda está preocupado com migalhas, sendo que o mais sobrenatural Deus já fez sobre a sua casa. E esse é o problema: você está andando com o milagre e ainda não entendeu que Deus já fez tudo o que você precisava e que todo o resto é detalhe, mas você está tratando o detalhe como se fosse a prioridade e esquecendo que Deus está com você, caminhando com você, ajudando você, abrindo caminhos para você, fazendo o sol e a lua trabalhar a seu favor, fazendo o ar entrar no seu pulmão, fazer você andar sobre as suas pernas. E você ainda está brigando com Deus porque, oh my God, o colírio do campo não foi atingido pela flecha do love. Avisa o irmão do lado, fala: pelo amor de Deus, amadurece logo. Irmão, eu vou falar uma coisa para você de verdade. Eu tenho 36 anos de idade.
Eu já vivi um pouquinho, por mais que sei que sou novo, amém. Mas tem algumas coisas que eu olho e digo, Deus, se eu fosse o Senhor, eu também já teria colocado como estampa de camiseta. Sabe, irmão, se eu fosse Deus, já teria desistido de mim. Se eu fosse Deus, já teria mudado a minha profissão. Já teria tirado o meu ministério. Já teria tirado de mim o meu chamado e dado para outro melhor. Se eu fosse Deus, eu não teria dado uma esposa tão maravilhosa para mim. Eu não teria dado filhos tão maravilhosos. Eu não teria, porque se eu fosse Deus, eu ia olhar e dizer, rapaz, você não merece. Você não fez por onde. Aí quem sou eu na fila do pão para ter coragem de reclamar por coisas que Deus ainda não fez, sendo que tudo que Ele já fez é maravilhoso demais? Que se eu vivesse de joelhos agradecendo não seria suficiente. Ei, lindo, Deus já fez tanto por você, que se você vivesse uma vida de joelhos, não seria suficiente para agradecer por tudo que Ele já fez por você. Se você está vivo, tem motivo para agradecer. Se você está me ouvindo, tem motivo para agradecer. Se você está me vendo, tem motivo para agradecer. Se você caminha, tem motivo para agradecer. Se você respira, você deveria estar chorando agora, dizendo, Deus, obrigado, porque tem gente que não respirou essa manhã, e eu ainda estou de pé, portanto ainda há esperança. Ei, lindo, Deus é maravilhoso para fazer tudo, mas não é obrigado a fazer tudo porque você quer. Enquanto você não aprende a agradecer por aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele vai fazer, por mais que aparentemente não aconteceu, você nunca vai enxergar, porque seu coração está frustrado pelas expectativas equivocadas com Deus. Os discípulos que estavam no caminho de Emaús foram os primeiros a verem Jesus e não viram. Você tem noção? Imagina a história. Imagina alguém com convicção plena. Ele falou que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai fazer acontecer. Não precisa ficar caçando problema. Pode esperar em Jerusalém que Ele vai ressuscitar. E acabou. Mas não, irmão, ele está indo para Emaús. Emaús é o lugar daqueles que desistem. Se eles ficassem em Jerusalém, permaneceriam no lugar da promessa. Dois irmãos pegaram. Giane, é agora, vem. Ei, escuta isso, eu vou falar de novo. Quando as suas expectativas estão erradas, ao invés de você permanecer no lugar da promessa, você vai de Malicuia para Emaús. Emaús é o lugar daqueles que desistem. Jerusalém é o lugar daqueles que creem na promessa. De novo, eu anotei tanta coisa para falar. Eu vou dizer para você uma coisa e eu termino. Na maioria das vezes, o nosso olhar está tendo a perspectiva errada sobre coisas que nós já deveríamos estar celebrando. Nosso olhar está no futuro e automaticamente a gente acaba esquecendo do nosso presente. Eu vou abrir o meu coração com você aqui. Todo mundo deveria visitar um hospital de câncer. Todo mundo deveria visitar uma ala de pacientes terminais. Todo dia tem alguém deixando essa terra de maneira precoce. Vou te contar uma coisa. Nós fizemos um evento agora em Londrina, Expo Londrina, a maior festa da América Latina do agro
Eles abriram a porta para a pregação do Evangelho. Muito obrigado pelos 20 irmãos que ficaram felizes. Eu vou dizer para você, eu estou soltando foguete de alegria porque as portas estão se abrindo para a pregação do Evangelho em todos os lugares. Amém. Agora, escuta só. Eles falaram para mim que o valor arrecadado do dia do evento, das inscrições, seriam para o Hospital do Câncer. Aí eu pedi para eles um favor, tem como emitir uma passagem para eu ir uma semana antes do evento para conhecer o hospital? E eles falaram, tem. Então eu fui para lá. Aí eu fui no Hospital do Câncer de Londrina. E aí você vai entrando, algumas pessoas sabem quem você é, as outras, algumas não fazem a mínima noção de quem você seja. E ali não importa quem você não é médico, você não pode ajudar. E aí eu fui entrando e vendo as realidades. Aí conheci os equipamentos, conheci os profissionais, as histórias. Mas eu entrei numa sala, na área infantil. Aí quando eu entrei, o médico acendeu a luz e tinha uma menininha do tamanho da minha filha. E ela rapidamente colocou a mão no rostinho. E aí a mamãe dela me abraçou. E ela estava tão normal que eu aparentemente estava mais cansado do que ela, aparentemente tinha mais problemas do que ela, porque ela me atendeu rindo e era a filhinha dela que estava escondendo o rosto. Talvez se fosse eu ia dizer, por favor, apaga a luz. Mas ela não. Ela me abraçou, me deu um beijo, falou que assistia as mensagens. E aí eu perguntei, e essa princesa? Ela falou assim, ela não dormiu muito bem essa noite, ela estava com muita dor à noite. Aí eu... O que eu vou falar? Eu abracei aquela mãezinha e eu saí do hospital. Mas eu entrei em outros quartos. Eu vi vários pais, eu vi várias crianças. Aí quando eu entrei na van para ir para o aeroporto, meu direct tinha uma mensagem. Aí eu abri, ela falou assim, oi, lembra de mim? Você entrou no meu quarto? Eu queria que você orasse pela minha filha, porque os médicos disseram que não tem mais nada para fazer. Aquela mãe que me tratou com tanto amor, que foi tão gentil comigo, que parecia uma fortaleza intransponível, estava pedindo oração porque aquele anjinho com o bracinho nos olhinhos, na verdade, precisa de um milagre muito maior do que o que eu imaginava. Quem sou eu para reclamar? Só que daí você parou para pensar que no mesmo dia, na mesma semana, teve um garotinho que pediu para a médica que o último sonho dele, porque ele era um paciente paliativo, era ir ao cinema. E aí o hospital pegou uma sala, isolou todas as janelas, colocou uma tela de cinema, conseguiu o filme que o menino queria, e ele mal, quando soube do filme, assistiu o filme e 2 dias depois foi embora. Aí já parou para pensar que essa mãe que ainda está orando pelo milagre não pode reclamar porque uma mãe um dia antes perdeu o filho? E aí você imagina que tem uma mulher agora sonhando para ter filhos, mas que não pode gerar.
E que a mãe que perdeu o filho, que teve o privilégio de conviver 10 anos com aquela criança, tem mais motivo para agradecer do que aquela que ainda não teve? Você já parou para pensar que sempre tem alguém vivendo algo mais dolorido do que você? E que se você tivesse consciência para olhar à sua volta e colocar os seus olhares em Jesus, estaria agradecendo mais do que reclamando? Quem é você na fila do pão para reclamar da dádiva que é a sua vida? Para todos que nós que estamos aqui, nossos motivos de agradecer sempre serão maiores do que as nossas reclamações. Avisa quem está perto de você, agradeça a Deus porque você está ouvindo essa palavra agora. Agradeça a Deus porque essa mensagem está te alcançando agora. Ei, lindo, essa frustração que a gente criou para nós é porque as nossas expectativas são equivocadas. Porque se a gente estivesse olhando para Jesus, a gente estava parando com esse drama emocional exagerado que a gente cria para fechar as portas da eternidade para nós mesmos. E ao invés de estar desfrutando, a gente está reclamando de coisas pequenas, passando e tropeçando em migalhas com um caminho aberto na nossa frente. Tem uma parede linda e branca, mas a gente está parando no ponto escuro, ali da manchinha, e reclamando daquilo, esquecendo que existe algo maior para ver. Termino dizendo para você: os discípulos do caminho de Emaús tiveram um presente e não puderam desfrutar porque o seu coração estava dividido. Frustrados pela expectativa errada, nós achávamos que era Ele. Era Ele. É Ele. É Ele que está com vocês. Mas infelizmente os olhos estavam fechados. Se os seus olhos se abrirem hoje, você vai descobrir que Deus já fez tanto por você, que os milagres são tão poderosos e grandiosos que não dá nem para ficar de pé. O certo era estar de joelho agradecendo a Jesus todo dia. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Obrigado pelo meu filho que dá problema no colégio. Obrigado pelo meu marido que às vezes não fala do jeito que eu queria. Porque tem gente que nem o que você sonha de problema tem de vida perfeita para estar desfrutando. Termino. Jesus, obrigado, porque às vezes nós estamos chamando de problema aquilo que é o testemunho para a vida de alguém. Nos perdoa, Jesus. Hoje nós entendemos que há mais motivos para agradecer do que para reclamar. Então, Senhor, sim, tem uma saída. Sim, o caminho está aberto. Sim, ainda há uma chance. E nós iremos entrar por essa porta em